Fala galera, tranquilos, beleza? Numa boa, estamos de volta para fechar com chave de ouro o nosso mini curso de análise sintática. Eu resolvi gravar para vocês uma aula bônus, resumindo os principais pontos que a gente expôs e também fazendo algumas análises, tá? Até então tinha planejado fazer 5 vídeos, mas aí eu achei interessante a gente organizar e colocar essa aulinha bônus justamente para você sistematizar direitinho o que a gente já viu, tá? Inicialmente, vamos começar aí recordando os principais pontos. Quando você for fazer a análise de uma frase, quais são os principais pontos, os principais aspectos que você deve observar. Então, vamos lá, anote aí. Ao analisar a frase, primeira coisa que você deve lembrar, você vai começar enxergando sujeito e predicado. E lembrando, o predicado é constituído pelo verbo e seu complemento. Portanto, quando você for fazer a análise, você vai começar tendo essa visão geral. Lembre-se de que a análise ela é feita de fora para dentro, tá? Aquela análise fatiada que a gente aprendeu na escola, fazer palavra por palavra na sequência que aparece, não é a melhor forma de você fazer análise. O melhor é você fazer de fora para dentro. Você enxerga todo o bloco do sujeito, todo o bloco do verbo, todo o bloco do complemento e, se for o caso, os blocos de acessórios. Se for preciso, você adentra cada um dos blocos para saber quem é o núcleo daquele bloco e vai fazendo análise lá dentro daquele bloco também, se for o caso. É o que a gente vai ver nos exemplos que eu vou apresentar aí mais à frente, beleza? Mas, num primeiro momento, lembrando, a primeira coisa que eu identifico sempre é o quê? O verbo. Sempre começo vendo o verbo. Identificado o verbo, eu pergunto quem ou o que antes do verbo. O que vier como resposta é o sujeito, que, portanto, é a segunda coisa que eu devo identificar. Identificado o sujeito, a prioridade sempre é do sujeito, eu vou voltar a conversar com o verbo para saber se ele pede um complemento. Nessa história de você conversar aí com o verbo para saber se ele pede um complemento, lembre-se de que você só tem 3 possibilidades. Ou o verbo é de ligação, ou o verbo é transitivo, ou o verbo é intransitivo. Lembre-se também de que na sintaxe é diz-me com quem andas e te direi quem és. Um verbo de ligação tem esse nome porque é um verbo de estado que liga o sujeito ao predicativo do sujeito, que é uma característica, um atributo, uma qualidade atribuída ao sujeito. Já o verbo transitivo é um verbo de ação cujo sentido incompleto transita para um objeto, que é a indicação de coisa ou pessoa. E o verbo intransitivo, por sua vez, tem sentido normalmente completo, por isso o sentido começa nele e fica nele. O verbo intransitivo costuma ser verbo de ação, cujo sentido começa nele e fica nele, o sentido não transita. Mas, se você quiser, pode colocar um acessório, que é o adjunto adverbial. O adjunto adverbial não é complemento verbal, ele é um acessório que modifica o sentido do verbo, expressando circunstância normalmente de tempo, lugar e modo. Vale lembrar, são coisa de 169 tipos diferentes de adjuntos adverbiais. Então, se não for um desses aí que você identifica até pelo sentido, melhor não tentar dar o nome completinho do adjunto adverbial, porque é muito fácil a gente perder, tá? Então, tente identificar o adjunto adverbial pelo fato de ser um acessório associado ao verbo, tá? Lembrando, a gente vai recordar daqui a pouco, o adjunto adverbial também é associado eventualmente à pontuação e normalmente ele é um termo preposicionado, tá? Mas assim, se for para identificar pelo sentido, procura pensar em sentido só para esses 3 que estão aí. Tempo, lugar e modo, porque eles são de fato comuníssimos. Tão comuns, tão comuns, tão comuns, que ele tem perguntas específicas para você identificar, né? Particularmente lá para o objeto, você pode usar as perguntas do que ou quem depois do verbo para confirmar quem é o objeto na estrutura. Mas veja, essas perguntas do que ou quem você tem que fazer depois que você tiver conversado com o verbo. Lembre-se de que se você quer saber a natureza do verbo, não é para conversar com o complemento dele, conversa com o verbo. O verbo é que dirá para você se ele quer complemento ou não e se esse complemento é ou não com preposição. Por exemplo, quem encontra, encontra algo ou encontra alguém. Você percebe que o verbo encontrar, o sentido dele vai transitar para um objeto. Então, você já sabe que ele é transitivo. Não se pediu preposição nesse caso. Quem encontra, encontra algo. Então, é um verbo transitivo direto. Agora que eu conversei com o verbo encontrar, sei que ele é um verbo transitivo direto, aí sim eu posso fazer a pergunta. Encontrei quem? Encontrei o quê? Da mesma forma, quem se refere a. O verbo referir-se pede um complemento,
refere-se a alguma coisa, então já sei que ele é transitivo e é transitivo indireto, já que pediu a preposição a, quem se refere a. Agora que eu já conversei com o verbo, sei que ela é transitivo indireto, aí sim é que eu vou perguntar, referiu-se a quê? Tá? Então, primeiro converse sempre com o verbo, depois, se tiver conversado com o verbo, sabe se o verbo é transitivo direto, ou ainda transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, converse com o verbo primeiro. Depois que você conversar com o verbo, é que para confirmar, você pode perguntar o que ou quem para confirmar quem é o objeto, beleza? Já no caso dos adjuntos adverbiais, as perguntas que você faz são bem diferentes, né? Para o adjunto adverbial de tempo, você pergunta quando. Para o adjunto adverbial de lugar, você pergunta onde. E para o adjunto adverbial de modo, você pergunta como. Então, quando você pergunta quando para uma frase, o que vem como resposta, em regra, é um adjunto adverbial de tempo. Quando você pergunta onde, ou aonde, ou para onde, ou de onde para a frase, o que vem como resposta é adjunto adverbial de lugar. E normalmente, quando você pergunta como para a frase, o que vem como resposta é um adjunto adverbial de modo. Mas conforme disse, só tente identificar adjunto adverbial pelo sentido no caso desses que são comuníssimos, tá bom? Porque são muitos tipos diferentes, somente esses aí que de fato vale a pena, principalmente adjunto adverbial de tempo e adjunto adverbial de lugar, principalmente esses dois. De fato, você pode até identificar pelo sentido. Os demais é muito perigoso, é melhor você pensar com estrutura, sempre observando com quem ele está se relacionando e tal. Mas enfim, avancemos aqui. Trouxe um exemplo para vocês. A gente vai fazer análise dessa frase. Já quero deixar bem claro. Aqui a gente vai fazer a análise da frase por uma questão de exercício, tá? Uma exercitação para fixar os conceitos e o passo a passo que eu passei para vocês. Mas eu deixo bem claro, na prova de vocês, normalmente não haverá necessidade de fazer toda essa análise que a gente vai fazer aqui. Normalmente os órgãos examinadores, eles pedem no candidato uma percepção estrutural um pouco mais geral, de saber quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o complemento e de vez em quando os acessórios que são pontuados, tá? Então é uma percepção assim um pouco mais ampla. Aqui nós vamos analisar tudo apenas para a gente exercitar o que a gente expôs, tá bom? Então não é para ficar aí admirado, ou então assustado, melhor dizendo, não é para ficar assustada, pensando, meu Deus, eu não consigo fazer. Não, na verdade você não vai normalmente precisar fazer. Normalmente você vai analisar apenas o trecho que o examinador mostrou para você, tá? Aqui eu só vou lembrar como é que a gente faz as análises se for necessário fazer de um determinado trecho, tá? Então, não fique assustado, não fique impressionado, tá? O objetivo aqui não é assustar você, o objetivo é mostrar como é que você faz a análise, se for necessário. Vamos lá, acompanha comigo então. Bom, temos aí a frase, o renomado cientista já tinha feito experimentos semelhantes anteriormente, mas até então não havia esbarrado com tal protozoário durante os estudos realizados. Beleza. A primeira coisa que a gente identifica o que é? É o verbo, não é isso? Beleza, então vamos ver o que é verbo aí nesse trambolho. Observe que você tem uma locução verbal tinha feito. Essa é a primeira locução que aparece. Mas lembrando, nas locuções verbais, quem manda é o verbo principal. No final das contas, você vai conversar com o verbo fazer, tá? O verbo ter está lá só para ajudar. Mas enfim, temos a primeira estrutura verbal, tinha feito, é uma locução verbal, quem manda nela é o verbo principal fazer. O verbo principal é sempre o último que aparece e ele sempre se encontra em forma nominal. Neste caso, um particípio. Tá? Vale lembrar, não existe o particípio normal fazido, existe apenas o irregular feito, que é o que aparece aí nessa frase. Muito bem, essa é a primeira estrutura verbal. Você encontrou outra estrutura verbal aí nessa frase? Dá uma olhadinha, se for o caso até você pode dar pausa e verificar. E aí, achou outra estrutura verbal? Sim, nós temos uma outra locução verbal, havia esbarrado. Nessa locução verbal havia esbarrado, quem manda é o verbo esbarrar na forma nominal do particípio esbarrado. Beleza, o que é que nós temos aqui? Nós temos duas estruturas verbais. Beleza. Isso quer dizer que, em teoria, você vai precisar fazer duas análises. Para o primeiro verbo, você vai buscar saber quem é sujeito, verbo, complemento. Para o segundo verbo, você vai procurar também saber quem é sujeito, verbo e
complemento, tá? Então, professor, então vou ter que analisar sempre as duas? Não. Se o examinador, por exemplo, perguntar para você qual é a função de experimentos, experimentos está associado à primeira locução verbal, não é? Tinha feito? Então você vai analisar somente essa primeira estrutura, somente a primeira oração, essa que traz a locução verbal tinha feito. Por outro lado, se o examinador perguntar para você o que é aquela expressão lá no final, durante os estudos realizados, essa expressão durante os estudos realizados já não faz parte da segunda oração, cuja estrutura verbal é a locução verbal aviso barrado? Então você, nesse caso, se o examinador perguntasse só a função de durante os estudos realizados, o que eu fazer? Eu ia analisar só a segunda oração. Entende? Você só vai analisar aquilo que está associado ao termo que o examinador está perguntando para você. Então, não enxerga tudo junto ao mesmo tempo. Enxerga somente aquilo que o examinador perguntou para você. Ele perguntou de um termo que é da segunda oração, então você vai enxergar só a segunda oração. Se ele perguntar alguma coisa da primeira oração, enxergue só a primeira oração. Se eventualmente for necessário, você pode expandir de fato a sua análise para de repente recuperar alguma informação que estava em outra oração, uma coisa assim. Mas comece sempre naquela oração que o examinador mostrou para você. Ele vai te mostrar no comando da questão alguma expressão, ou o próprio verbo, ou algum termo, ele vai te mostrar alguma coisa. É com base nisso que ele vai te mostrar que você define o que é que você vai analisar. Não é para sair analisando tudo, não. Do contrário, você vai perder, no mínimo, vai perder tempo analisando coisas desnecessárias. Então, foque o que o examinador te der como exemplo. Como aqui é apenas um exercício de análise, a gente vai simplesmente seguindo passo a passo e vamos analisando progressivamente. Mas eu repito, na sua prova, só analise o que for de fato necessário. Beleza? Então vamos continuar. Já que eu encontrei dois verbos, eu nesse caso vou fazer duas análises, porque estamos exercitando. Insisto, na hora da prova só analise o que for necessário. Aqui, por uma questão de exercitação, vamos fazer as duas análises. Mas enfim, de posse do verbo, eu vou atrás de quem? Isso, do sujeito. Vou perguntar quem ou o que antes do verbo. Para a primeira locução verbal, tinha feito? Quem é o sujeito? Quem tinha feito? Ora, o renomado cientista tinha feito. Tá vendo? Isso aí é o meu sujeito. Vou usar a mesma cor azul e colocar aqui do lado um S de sujeito. Só para a gente se situar. Beleza. Localizei o sujeito e agora, para onde eu vou? Sujeito, verbo e complemento. Tá ligado que eu estou utilizando aquela sequência usual, né? Primeiro eu identifico o verbo, pergunto quem ou o que antes do verbo, que vier como resposta é o sujeito. Achei o sujeito? Continuo. Sujeito, verbo e complemento. Esse verbo que aparece aí, pede ou não pede um complemento? Conversa com ele. Lembre-se de que quem manda na locução é sempre o verbo principal. Olha a minha canetinha tentando me enganar. Minha canetinha estava querendo aqui sabotar o meu esquema. Vamos ver se vai aqui. Vamos lá. Tá vendo? Temos a locução verbal aqui, não é isso? Mas quem é que manda na locução verbal? O verbo principal. Então, é com esse cara que você vai conversar. O verbo ter é um auxiliar, ele está lá apenas para ajudar. Então, converse com o verbo que manda, o verbo fazer. Esse verbo fazer, pede ou não pede complemento? Ora, quem faz, faz algo, não é verdade? E no contexto, então, fez o quê? Experimento. Se ele faz algo, é um verbo transitivo direto, não é isso? Então, quem faz algo. Já sei que o verbo é transitivo direto. Então, cadê o objeto direto? Fez o quê? Experimentos semelhantes. Tá vendo? Isso aqui é o nosso objeto direto. Vou colocar aqui no cantinho. Então, já está marcadinho aí. É o objeto direto. Em algumas situações, é só isso que o examinador vai perguntar para você. Ele vai dizer para você. Na linha tal do texto, a expressão experimentos semelhantes exerce a função de complemento verbal. Certo? Eu acabei de perceber que a experimentos semelhantes é um objeto direto. E o objeto direto é o quê? Complemento verbal. Pronto, resolvi o item. Não precisa analisar mais nada. Entende? Da mesma forma, ele poderia ter dito para você, na linha tal do texto, a expressão o renomado cientista é o praticante da ação expressa pela forma verbal tinha feito. Certo ou errado? Certo. De fato, ele é o sujeito, no contexto já que é voz ativa, ele pratica a ação, é o praticante dessa ação tinha feito. Então, entenda, você só vai analisar o que o examinador pedir. Beleza?
Agora, digamos que o examinador, eu já sei que é um sujeito, que é um verbo complemento. Em boa parte das situações, isso aí já resolve minha vida na prova. Mas digamos que o examinador afirme o seguinte para mim, ele pergunte qual é a função daquela palavra renomado. Ele diz que renomado é um adjunto adverbial. Ele coloca lá, marque a alternativa correta. A palavra, sei lá, cientista é sujeito. A palavra experimento é objeto. Aparece lá e diz, ó, renomado é adjunto adverbial. Ele coloca isso para você. Aí você fala, ah, meu Deus, calma, vamos lá, devagar. Eu quero saber qual é a função do renomado, não é? Beleza. Renomado não está dentro da estrutura do sujeito? Então agora eu já sei quem é sujeito, verbo e complemento. O que eu vou fazer? Eu vou entrar na estrutura do sujeito para saber quem é quem. E eu sempre entro perguntando quem é que manda aqui. Eu preciso falar com o dono, vamos organizar o negócio. Quem é que manda nessa locução aqui? São 3 palavras, o renomado cientista. Quem é que manda? Quem é o núcleo? Acompanhe na tela. Quem é o núcleo? Estou falando de quem no final das contas? Quando eu digo renomado cientista, estou falando de quê? Estou falando de um cientista. Opa, então isso aí é o núcleo do meu sujeito. Beleza. Já que isso é o núcleo, o que eu tenho como função para esse artigo o? Tá vendo? Esse artigo o se apresenta aqui fazendo referência a este nome núcleo. Cientista, o cientista. E é um cientista qualquer? Não, é um renomado cientista. Renomado também se apresenta aqui fazendo referência ao nome núcleo. Lembra o que a gente viu? Quando você adentra as estruturas sintáticas e você descobre, adentra a estrutura do sujeito, adentra a estrutura do objeto, adentra a estrutura do adjunto adverbial que seja, você adentrou a estrutura. Quem é que normalmente funciona como núcleo? Um substantivo. Lembra lá a turminha do APAN, SV? APAN, artigo, pronome adjetivo numeral, normalmente faz referência ao nome núcleo, que é um substantivo. É isso que está acontecendo aí. Está vendo que esse artigo faz referência ao cientista? Renomado, que é adjetivo, também aparece junto ao nome núcleo cientista? Gente, artigos, pronomes, adjetivos numerais, a turminha do APAN. Artigo, pronome, adjetivo, numeral. Quando aparece junto ao nome núcleo, só pode ser o quê? Isso, adjunto adnominal. Está junto do nome núcleo? Adjunto adnominal. Renomado, junto do nome núcleo? Adjunto adnominal. Beleza? Digamos, no entanto, que o examinador tenha perguntado para mim o que é aquela palavra semelhantes, que aparece lá dentro do objeto direto. Bom, vamos fazer a mesma coisa. A gente vai entrar na estrutura do objeto direto e a gente já pergunta quem é o núcleo, quem é que manda aí. No final das contas, o cientista tinha feito o que mesmo? Tinha feito experimentos. Experimentos, portanto, é o núcleo do meu objeto direto. Ora, concorda comigo que semelhantes não são experimentos quaisquer, são experimentos semelhantes. Semelhantes não é um adjetivo que aparece junto ao nome núcleo? Galera, se é um adjetivo que aparece junto ao nome núcleo, então isso é o quê? Adjunto adnominal. Eu espero que você esteja percebendo como o raciocínio é repetitivo. A ideia é você sempre pensar dessa maneira, se for necessário. Sempre pensar dessa maneira repetida. É sempre pensando do mesmo jeito que você adquire segurança. Eu tenho a minha estrutura de sujeito, beleza, eu vou entrar, o núcleo está aqui. Normalmente quem fica junto do nome núcleo é adjunto adnominal. Entrei na estrutura do objeto, o núcleo está aqui. Quem é que fica junto do nome núcleo? É adjunto adnominal. É sempre assim que você vai pensar. Ao adentrar uma estrutura, achei o núcleo, normalmente quem fica junto do nome núcleo é adjunto adnominal. E é por isso que isso aconteceu tanto com o sujeito quanto com o objeto. Mas percebeu que ficaram algumas expressõezinhas aí que sobraram ainda? Tá vendo que apareceu a palavra já e a palavra anteriormente? Observe que essa palavra já está ladeando, está aí do ladinho da locução verbal. Tinha feito é uma coisa, já tinha feito é outra. Veja que essa expressão já faz referência ao verbo. Deixa eu pôr aqui. Esse já se relaciona ao verbo. Ora, gente, palavras que fazem referência a verbo, modificando o verbo, expressando circunstância para o verbo, é advérbio. E todo advérbio ou locução adverbial automaticamente vai ser classificado como adjunto adverbial. Faz referência ao verbo, então adjunto adverbial. E veja, ele tinha feito quando?
Tinha feito quando? Anteriormente. Tá vendo que anteriormente responde a pergunta quando? Então, é um advérbio de tempo. Isso quer dizer, então, que temos aí um outro adjunto adverbial. Então, veja o que está acontecendo. Identifiquei o verbo, depois o sujeito, depois o objeto. Beleza. Eu entro na estrutura do sujeito, entro na estrutura do objeto, identifico os núcleos. O que está ali junto do nome núcleo é adjunto adnominal. Quando eu percebo, ainda sobraram outras palavras, palavras acessórias dentro da frase. Essas palavras acessórias costumam ser os advérbios e locuções adverbiais, expressões que fazem referência ao verbo. Essas expressões que fazem referência ao verbo são adjuntos adverbiais. Tá vendo? A questão é você não querer, se você fizer naquela sequência palavra por palavra, fica mais difícil e mais fácil de você se perder no meio da análise. Por isso que a ideia é analisa de fora para dentro. Primeiro enxerga o panorama, sujeito, verbo, complemento. Aí depois você vai adentrando para ver os detalhes que aparecem na frase. Beleza? Muito bem. Continuando, tá vendo que agora você tem a segunda oração? Beleza, então vamos lá para ela. Eu analisei a estrutura da primeira, agora vou para a segunda. Mas até então não havia esbarrado com tal prosutuário durante os estudos realizados. Bom, dentro dessa segunda oração eu tenho um segundo verbo. Nesse caso, locução verbal tinha esbarrado. Deixa eu pôr aqui a cor direitinho. Vamos lá. Está aqui a locução verbal, havia esbarrado. Está aqui a locução e eu já sei que quem manda a locução é o verbo principal, o último que aparece. Está aí, esbarrado. Então, já que eu estou de posse da estrutura verbal, vou atrás de quem? Do sujeito. Quem é o sujeito? Quem não havia esbarrado? Aí você diz, professor, o cientista não havia esbarrado. Beleza, mas a palavra cientista está escrita aí na oração cuja locução verbal é havia esbarrado? Está escrita a palavra cientista? Não. Isso quer dizer, então, que o que você pode fazer é subentender um pronome para recuperar a informação. Mas, até então, ele não havia esbarrado. Então, nesse caso, é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Não está escrito lá, mas eu sei muito bem dizer quem é. Cuidado, se um item de prova disser para você, o sujeito de havia esbarrado é renomado cientista, entre aspas, o sujeito de havia esbarrado é renomado cientista, entre aspas, e tem certo ou errado? Errado, 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 de novo, errado. Por quê? Eu não estou fazendo análise do sentido, estou fazendo análise sintática, análise da estrutura. Na estrutura em que você tem a locução havia esbarrado, nessa estrutura dessa oração, existe escrito lá renomado cientista? Não, renomado cientista está apenas na primeira oração. Portanto, renomado cientista é sujeito somente de tinha feito. Nessa segunda oração, o sujeito é oculto, elíptico ou desinencial. Não está escrito, mas eu sei muito bem dizer quem é. Não está escrito do lado do verbo, mas está na palma da sua mão, subentendido na forma de um pronome. Eu, tu, ele, nós, vós. Um desses 5 aí que aparece na palma da sua mão. Beleza? Então, tome cuidado nesse momento. É sujeito oculto. Muito bem. A todo modo, sujeito, verbo e complemento. Esse verbo esbarrar, gente, pede ou não pede complemento nessa frase? Ora, nessa frase, quem esbarra, esbarra com alguma coisa. Percebeu? Quem esbarra, esbarra com alguma coisa. Então, esse verbo é um verbo transitivo o quê? Indireto. E cadê o objeto indireto? Esbarrou com o quê? Com tal protozoário. Isso nada mais é do que o meu objeto indireto. Tá vendo que eu estou fazendo a mesma análise que eu fiz na anterior, né? De posse do verbo, fui atrás do sujeito, descobri que é o sujeito oculto, elíptico, desinencial, ele. Sujeito, verbo, complemento. E nesse caso, eu descobri que o meu verbo é transitivo e indireto, porque ele pede um complemento com preposição. Beleza. Se eu quiser, eu posso adentrar as estruturas. Por exemplo, no caso do objeto indireto, tá vendo que o protozoário é um núcleo? Já que o protozoário é um núcleo do objeto indireto, o que é esse tal que aparece aí? Esse tal nada mais é, já que está junto ao nome núcleo, adjunto da nominal. Está vendo que eu pensei do mesmo jeito que eu pensei com o renomado cientista, que eu pensei com experimentos semelhantes? Pois é sempre assim que você vai pensar. Quando eu adentro uma função, eu busco o núcleo e o que aparece junto ao núcleo é adjunto adnominal. Artigos, pronomes, adjetivos e numerais, a turminha do APAM, sempre que aparece junto ao nome núcleo é adjunto adnominal. Mas ainda sobraram algumas coisinhas aí. Veja que sobrou, por exemplo, a palavra não. A palavra não
está justamente grudada na estrutura verbal, havia esbarrado, né? Havia esbarrado é uma coisa, não havia esbarrado é outra. A palavra não modifica o sentido da estrutura verbal. Quem modifica o sentido de verbo é advérbio, portanto, automaticamente, adjunto adverbial. E veja, ele não havia esbarrado quando? Até então, nos traz essa noção de tempo, também está fazendo referência à circunstância que faz associação com o verbo, é outro adjunto adverbial. E veja, mas foi quando mesmo que ele não tinha esbarrado? Durante os estudos realizados, outra circunstância de tempo. Ou seja, nós temos aí vários adjuntos adverbiais no meio do caminho. Agora, olha só, como se eu quiser, eu posso reproduzir o raciocínio. Digamos que o examinador pergunte para você qual é a função daquela palavra realizados, que aparece lá no final, durante os estudos realizados. O que é essa palavra realizados? E aí? Aí você pensa, professor, é adjunto adverbial. Não. Veja, quando eu pergunto, ele não havia esbarrado quando? Durante os estudos realizados. Isso tudo, a expressão toda, é que funciona efetivamente como adjunto adverbial. Deixa eu voltar aqui para a visualização, fica melhor. Né? Assustei você, né? Muito bem. Essa visualização aqui é melhor. Mas, enfim, o que acontece? No final das contas, verifique que o adjunto adverbial é toda essa construção aqui, ó, durante os estudos realizados. Isso tudo é o adjunto adverbial. Agora, se eu quiser, já que o examinador me perguntou, na hipótese de o examinador me perguntar o que é aquele termo realizados, o que eu faço? Eu vou adentrar a estrutura do meu adjunto adverbial. E cadê o núcleo? Quem é que me manda lá? Estudos. Estudos é um núcleo do adjunto adverbial. E quem é que aparece junto ao nome núcleo? Os, que é adjunto nominal. E são estudos quaisquer? Não, são estudos realizados. Realizado também está junto o nome, é adjunto adnominal. Ou seja, se o examinador tivesse perguntado o que é, no caso, a palavra realizados, eu diria que é um adjunto adnominal. Agora, escuta de novo, pelo amor de Deus, eu sei que chegando a este ponto, tem gente que está querendo arrancar os cabelos da cabeça. Professor, eu não consigo. Calma. O que eu falei? A gente está fazendo a análise para você perceber como o raciocínio é repetitivo. Eu encontrei um objeto indireto. Entrei, achei um núcleo. O que sobra? Está junto do nome núcleo, adjunto nominal. Eu tenho o meu adjunto adverbial, que é durante os estudos realizados. Se eu entrar nele, o que eu vou fazer? De novo, encontrar o núcleo. Quem é que vai ficar junto desse nome núcleo? Adjunto nominal. É um raciocínio repetitivo. É sempre do mesmo jeito. De dentro, a lá de fora, para dentro, tá? E além disso, o que eu falei? A gente está fazendo essa análise como exercitação para você perceber como o raciocínio é sempre repetitivo. É raciocinar sempre do mesmo jeito que traz a segurança para nós. Mas, pelo amor de Deus, lembre-se de que você não vai ter que fazer essa análise inteira na prova. Você vai analisar especificamente o que o examinador pedir para você. Se o eu só teria adentrado esse adjunto adverbial, identificado que estudos é o núcleo do adjunto adverbial, se e somente se o examinador me perguntasse qual é a função dessa palavra realizados. Para eu descobrir a função, eu vou ter que adentrar a estrutura do adjunto adverbial. Aí eu precisaria chegar até esse ponto da análise. Mas, fora isso, normalmente, sujeito, verbo, complemento. Costumeiramente, isso dá para resolver a nossa vida na hora da prova, tá? Então, não fica assustado, não fica apavorado. O objetivo desse exercício é você perceber que o raciocínio ele vai se repetindo. É sempre do mesmo jeito. Sujeito, verbo, complemento, eu adentro o sujeito. Núcleo, o resto fica junto. Adjunto nominal. Adentro o objeto. Encontro o núcleo, o que está junto. Adjunto nominal. Achei um adjunto adverbial grande. Eu entro nele. Acho o núcleo, o que está junto. É adjunto nominal. O raciocínio é repetitivo. É isso que eu preciso que você enxergue. E só. Então, não fica preocupado. Você não vai precisar fazer essa análise toda na hora da prova. Ok? Muito bem. Mas chegando nesse ponto, talvez alguém indague. Professor, ficaram faltando palavras aí. Você não disse o que é essa palavra mas que apareceu aqui. Ai, o negócio aqui não está funcionando de novo. Ô, cornetinha. Eu vou jogar esse negócio fora. Professor, o senhor não me falou o que é essa palavra mas que apareceu aqui. E também esse com aqui, ó. Você não falou o que é esse com. E esse durante aqui que você não analisou? Se porventura você... Eu acho que, na verdade,
Alguém deve ter dado, graças a Deus que eu não analisei essas coisas também. Graças a Deus que eu não analisei isso. Já, ainda bem que acabou, porque se fosse analisar mais, eu ficava doido, né? Alguém deve ter dado, graças a Deus, porque eu não analisei. Mas, gente, há um porquê de eu não ter analisado isso daí. Veja que a palavra mas é uma conjunção. Professor, como é que eu sei que é conjunção? Galera, infelizmente, conjunção a gente tem que decorar. Infelizmente, tá? Nas aulas eu sempre digo, existem duas coisas que a gente precisa decorar. Conjunção e preposição. É exatamente até para situações como essa, porque a palavra mas é uma conjunção, a palavra com é uma preposição e a palavra durante no contexto também é uma preposição, preposição acidental, mas é preposição. E algo que você precisa lembrar, se você precisar fazer análise meticulosa, lembre-se da palavra de ordem do Sindicato da Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Não exercem função. Não exercem função. Companheiros e companheiras da gramática normativa, vamos exigir nossos direitos e nossos esquerdos também. Olha aí. Não exercem função. Por que você deve lembrar que não exercem função? Para você lembrar que conjunção, preposição e interjeição não exercem função. Tá? Lembrando, para quem de repente está na... Professor, o que é interjeição? Interjeição são aquelas palavras que servem para expressar emoções súbitas, algo do tipo, opa, ei, ai. Isso são as interjeições, algo do tipo credo. Essas palavras que expressam emoção súbita são as interjeições. E junto com as conjunções e preposições, não exercem função. Então, não exercem função. Conjunção, preposição e interjeição não exercem função sintática. Por isso, eventualmente, vão ficar aí esses pedacinhos aí nos cantinhos sem análise, porque normalmente são conjunções, preposições ou, em raras situações, interjeições. Beleza? Então, vamos lá. Fechamos essa primeira análise. Vamos, então, avançar. Bem, aqui já recordamos a turminha que não exerce função. Aqui temos uma outra análise. Vamos lá. Após a nova análise da questão, o Supremo Tribunal Federal determinou que novas investigações fossem conduzidas pela Polícia Federal. Beleza. Eu sempre começo identificando quem? O verbo. Então, vamos lá. O que é verbo aí? Determinou. Beleza. Mais algum? Sim, temos aqui fossem conduzidas. Veja que a estrutura em voz passiva, ser e particípio, fossem conduzidas, é uma locução verbal. Mas já que nós temos duas estruturas verbais, então a gente vai fazer duas análises. Na primeira análise, está lá o verbo determinou. De posse do verbo, vou atrás de quem? Do sujeito. Quem é o sujeito? Quem determinou? Isso, o Supremo Tribunal Federal. Isso é o meu sujeito. Ótimo, está aí o sujeito. Sujeito, verbo e complemento. O verbo determinar pede ou não pede complemento? Ora, quem determina, determina algo. O verbo é um verbo transitivo, o quê? Direto. Diz-me com quem andas, te direi quem és. Um verbo transitivo direto pede um objeto direto. Cadê o objeto direto? Determinou o quê? Aí você olha, ué, cadê o objeto direto? Lembre-se que o objeto direto nem sempre é bonitinho. Ele pode, às vezes, ser um trambolho. E veja, determinou o quê? Isso. Tá vendo que eu posso trocar esse trambolho inteiro pelo pronome isso? Determinou isso. Isso quer dizer, então, que assim como isso seria o objeto direto, esse trambolho todo é o objeto direto. É um objeto direto na forma de oração. Às vezes acontece. Beleza, tudo bem, tranquilo. Já temos sujeito, verbo e complemento. Quer continuar a análise? Então vamos lá. Vamos adentrar a estrutura do sujeito. Quem é que manda aí? Qual é o núcleo do sujeito? A informação nuclear é o Supremo Tribunal Federal. Já que o artigo O apareceu junto do nome núcleo, né? Esse é o nome núcleo do sujeito, é um nome inteirão, né? Vem com 3 blocos, assim como seria o nome completo, né? Wagner Alves de Souza, é o nome completo, mas é um nome. É, nesse caso, Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o O que aparece junto é um adjunto adnominal. Muito bem. E agora, observe que no contexto aí, ainda temos outras análises a fazer. Tá vendo lá dentro do trambolho? Ó? Aqui dentro do trambolho, que é o objeto direto, se eu quiser, eu posso fazer análise aí dentro. Normalmente a gente não vai fazer, porque o examinador só vai pedir a função do trambolho inteiro. Mas, se você precisar, é o mesmo raciocínio. Fossem conduzidas, não é o verbo? Beleza, de posse do verbo, vou atrás de quem? Do sujeito. Quem é o sujeito? Quem ou o que foi conduzido aí?
novas investigações. Isso nada mais é do que o sujeito dentro do trambolho. Tá? Eu só vou entrar aí se o examinador me perguntar alguma coisa aí de dentro. Tá? E aqui, como eu estou exercitando basicamente a análise, eu resolvi entrar. Tá, e o sujeito? Sujeito, verbo, complemento. Acontece que a estrutura verbal fossem conduzidas, não é ser e particípio? Isso é voz passiva, não é verdade? Já que é voz passiva, então uma estrutura passiva tem como complemento o agente da passiva. Quem é o agente da passiva aí? Quem é que não vai ser conduzidos por quem? Pela Polícia Federal. Funciona como agente da passiva. Se eu quiser avançar, dentro do sujeito, investigações é um núcleo. E quem aparece são investigações quaisquer? Não, são novas investigações. Novas se apresenta junto ao nome núcleo, então adjunto, adnominal. Muito bem, né? E tá vendo isso tudo aqui? Ó, é uma adjunta adverbial. Ó. O Supremo determinou quando? Determinou quando? Após a nova análise da questão. Esse trambolhão inteiro responde a pergunta quando. Portanto, isso é uma adjunta adverbial. Se você quiser, né, isso tudo é adjunto adverbial. Se você quiser, você pode adentrar aí. Quem é que manda aí? Quando você fala após a nova análise da questão. O que foi feito aí? A análise. Isso é um núcleo do adjunto adverbial. Quem é que aparece junto do adjunto do núcleo? Análise. O artigo está junto, é adjunta nominal. Nova, está junto, é adjunta nominal. Agora, tá vendo que da questão é termo preposicionado? Lembra que a gente falou que quando é uma locução preposicionada, a gente tem que tomar cuidado porque pode ser adjunta nominal ou complemento nominal? Pois é, aqui a gente vai ficar na dúvida por quê? Porque a análise é o nome da ação analisar. É o substantivo concreto que dá nome à ação. Sempre que for substantivo concreto dando nome de ação ou nome de sentimento, você tem que tomar cuidado, porque locuções preposicionadas podem ser adjuntas nominais ou então complementos nominais. E aí você usa o método Dory, lembra? Análise é um substantivo abstrato. Com isso eu consigo resolver o problema? Não. Substantivo abstrato pode ser acompanhado por adjunta nominal ou complemento nominal, com locuções preposicionadas. Então, já que eu não consigo resolver com o nome núcleo, substantivo abstrato, análise, o que eu faço? Continuo a nadar. Vou para a preposição. Se for a preposição de, continuamos complicados. É o caso da questão. É a preposição de com artigo a. Então, o que eu faço? Continuo a nadar. E vou para o próprio termo preposicionado. Se esse termo preposicionado questão tiver natureza agente, se for o dono do sentimento, ou nesse caso, já que a análise é o nome da ação, se a questão for agente, é um adjunto, adnominal. Agora, se tiver a natureza paciente, é complemento nominal. Eu pergunto, no contexto que você fala análise da questão, foi a questão que analisou ou a questão foi analisada? Já que a questão foi analisada, é um termo paciente. Em sendo paciente, trata-se de um complemento nominal. Aqui, de novo, eu falo, pelo amor de Deus, não fica desesperado. Eu só cheguei até esse ponto porque a gente está exercitando. Eu só teria esse nível de preocupação se, na prova, o examinador me perguntasse diretamente o que é essa expressão da questão. Aí, o que eu faria? Eu faria toda essa análise que eu fiz aí? Não, eu iria direto lá na expressão após a nova análise, eu identificaria a análise como núcleo e só fazia análise desse trechinho, análise da questão. Eu só analisaria esse trechinho, tá? Aqui a gente está analisando tudo ponto a ponto, mas na hora da prova, se o examinador perguntasse o que é essa expressão, né, qual a função da expressão da questão, aí sim eu iria diretamente naquela expressão, a nova análise da questão e analisaria só aquilo ali, tá bom? Então, repito, você não vai precisar fazer essas análises completinhas que a gente está fazendo aqui, não. É só para exercitar e recordar os conceitos que a gente viu, tá bom? Então, não fica desesperado, não, ok? Vamos continuar. Muito bem. Veja que quando eu vou lá para o outro trambolho, temos... Aliás, não, já fechou, né? Não temos mais nada aqui. Sobrou a preposição após, e mais porque é preposição, não exerce função. Ou seja, concluímos. Aqui, vale lembrar, tá vendo que apareceu um terminho pontuado? O adjunto adverbial foi um termo pontuado após a análise da questão? Pois é, vale lembrar que esses acessórios pontuados que aparecem são 4 especificamente. Tá? Aqui o exemplo ficar
os 4 que às vezes aparecem pontuados. Eis aí, ó. Veja que em todos eles são acessórios pontuados que quebraram a frase. É por isso que houve pontuação. Então, quando é termo pontuado, normalmente, recorde. Ou é um predicativo solto, ou é um aposto, ou é vocativo, ou é adjunto adverbial. Como é que você não vai confundir esses termos? Primeiro, porque eles vão vir pontuados. Em vindo pontuado, você já sabe, opa, é um dos 4 acessórios que o professor falou. Ou é predicativo solto, ou é aposto, ou é vocativo, ou é adjunto adverbial. Qual deles? Vale lembrar, o predicativo solto tem um núcleo adjetivo e qualifica o sujeito. Não confunda com o aposto. O aposto ele é um esclarecimento posto acerca do antecedente, nesse caso sujeito, mas ele tem núcleo substantivo. Já o vocativo é um chamamento, é o caso aí de Joana. E o desde a fuga da noiva, que é um adjunto adverbial, expressa uma circunstância, principalmente circunstância de tempo, lugar e modo, e normalmente é preposicionado. Ou seja, o adjunto adverbial ele se entrega pelo fato de ele começar com preposição. Quer ver? Eu vou voltar lá só para você ver isso. Olha só, quem é que está aqui no início do adjunto adverbial? Um após, que é justamente uma preposição. Beleza? Então, a preposição normalmente nos ajuda a identificar o adjunto adverbial. Não é sempre que a preposição está lá, mas é comum que ela apareça. Tranquilo? Beleza, então. Então, sendo assim, olha a nova análise aí, ó. Marx, herdeiro e defensor das postulações do iluminismo, indagou se as relações de produção e as forças produtivas do capitalismo permitiriam, de fato, a realização da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Muito bem. Lembra que a gente já havia feito a questão com essa frase? E lá na questão, o examinador tinha perguntado qual era a função dessa expressão, herdeiro e defensor das postulações do iluminismo? Pois é, naquela questão a gente foi direto para aí ver o que era o acessório entre vírgulas. A gente já foi direto para as 4 possibilidades para saber o que era. Aqui a gente vai analisar a estrutura toda, mas no final das contas você vai ver que a gente vai utilizar aquele raciocínio lá dos 4 acessórios para identificar novamente aí essa expressão herdeiro e defensor das postulações do iluminismo. Mas, digamos que eu fosse partir do zero. Primeira coisa que eu identifico o que é? O verbo. Neste caso aqui, indagou, e eu tenho uma outra estrutura verbal mais à frente, o verbo permitiriam. Então, vou fazer 2 análises. Na primeira análise, verbo indagou. De posse do verbo, vou atrás de quem? Sujeito. Quem é o sujeito? Quem indagou? Marx. Está vendo que eu já identifiquei prontamente aqui que Marx é o sujeito? Muito bem, então está aqui, é o sujeito. Sujeito, verbo e complemento. Esse verbo indagar, pede ou não pede complemento? Ora, quem indaga? Indaga algo. Indagou o quê? Isso é um verbo transitivo direto. Agora, cadê o objeto direto? Indagou o quê? Num primeiro momento você pensa, ué, parece que ele não está aí. Não se esqueça que trambolhos também podem exercer função. Veja que eu poderia dizer, indagou isso, o trambolho inteiro pode ser trocado pelo pronome isso. E assim como o pronome isso seria um objeto direto, esse trambolho inteiro também é o objeto direto. Beleza? Lembrando, nesse tipo de situação, normalmente o examinador pararia por aí. O examinador diria para você, olha, a palavra ser é uma conjunção que introduz um complemento verbal. Ele pararia por aí. Então, você fazendo análise até aqui, você já teria conseguido resolver o item. Ou então, como ele fez, ele perguntou qual é a função desse termo, entre vírgulas, herdeiro e defensor. Ele pode perguntar só isso também. A ideia é, não fique desesperado achando que você tem que analisar tudo. Eu vou repetir de novo. Aqui a gente só está analisando tudo por uma questão de exercitação e fixação do raciocínio, tá? Mas se fosse na hora da prova, provavelmente aqui neste momento você já tinha resolvido o item, tá? A gente vai continuar só para uma questão de exercitação. Muito bem, continuando então, veja que efetivamente nós temos aí um trambolinho entre vírgulas. E aí você tem que lembrar, opa, se essa expressão veio entre vírgulas, deve ser um acessório. Como é que eu testo? O acessório ele pode ser retirado da frase. Posso ou não posso retirar isso daqui? Posso. Veja aí, ó. Marx indagou se as relações de produção e as forças produtivas do capitalismo permitiriam, de fato, a realização da liberdade. Opa! Viu que apareceu um outro acessório lá embaixo? Será que eu posso tirar também? Vamos lá. Permitiriam, Marx indagou se as relações de produção e as forças produtivas do capitalismo permitiriam a realização da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Percebeu que eu posso tirar os dois? Isso prova que os dois são
acessórios. Já que são acessórios, galera, pensa, opa, acessório pontuado é uma daquelas 4 coisas que eu acabei de comentar para você anteriormente. O adjunto adverbial, o predicativo solto, o aposto e o vocativo. Lembrando, o adjunto adverbial é uma circunstância, frequentemente de tempo, lugar e modo, e é comum que ele seja preposicionado. O predicativo solto é um núcleo adjetivo que qualifica o sujeito. O aposto é um esclarecimento posto acerca do antecedente e o núcleo dele é substantivo, quando esse antecedente é o sujeito. E o vocativo é um chamamento. Então eu pergunto, entre essas 4 opções, herdeiro e defensor das postulações do iluminismo, isso é o quê? É adjunto adverbial? Não, porque isso não faz referência a verbo. Herdeiro e defensor faz referência a Marx, que é o sujeito. Isso quer dizer, então, que também não é um vocativo, porque eu não estou utilizando herdeiro e defensor para chamar a atenção de ninguém. Fica entre o predicativo e o aposto. Qual dos dois? Ora, essa expressão herdeiro e defensor, observe, tem núcleo em herdeiro e defensor que são substantivos. É por isso que eu concluo que isso é um aposto. Por outro lado, está vendo o acessório lá embaixo? De fato, esse de fato aí está vinculado ao verbo, permitiriam de fato a realização. Além disso, olha a primeira palavra que aparece nela, uma preposição. Quem é que é normalmente preposicionado? O adjunto adverbial. Então nós temos um adjunto adverbial aí embaixo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, quando aparecerem essas expressões pontuadas, você já olha e pensa, opa, se isso aqui está pontuado, deve ser um adjunto adverbial ou um predicativo solto, aposto ou vocativo. A ideia é organizar seu raciocínio, tá? Não é chegar tirando para todo quanto é lado. É pensar, bom, eu já analisei a base, sujeito, verbo, complemento. E apareceu ali termo acessório, o termo que eu posso pensar está pontuado, é um dos 4. Ou é predicativo solto, ou é aposto, ou é vocativo, ou é adjunto adverbial. Organize seu raciocínio assim, porque se você chegar sempre atirando para tudo quanto é lado, naturalmente você vai se perder. Muito bem, então aproveitamos e até já analisamos o acessório lá da segunda oração. Por falar em segunda oração, a gente vai adentrar agora para perceber, lá dentro da segunda oração está o verbo permitiriam. Quem é o sujeito? Quem é que permitiria? Lá, o que permitiria, e eu errei aqui o comando, o que permitiria, lá, veja, as relações de produção e as forças produtivas do capitalismo permitiriam. Esse trambolho inteiro é o sujeito dentro da segunda oração. Insisto, eu só faria essa análise se o examinador me pedisse, tá? Aqui eu estou fazendo para uma questão de exercício, mas na hora da prova eu só faria essa análise se o examinador me pedisse alguma coisa dentro do trambolho. Muito bem, sujeito, verbo e complemento. Sujeito às relações, verbo permitiriam, e aí eu pergunto, esse verbo permitiriam, pede ou não pede complemento? Ora, quem permite, permite algo. Este verbo é um verbo transitivo direto. Diz-me com quem andas, te direi quem és. Um verbo transitivo direto pede um objeto direto. Cadê o objeto direto? Permitiriam o quê? A realização da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Eis aí o objeto direto. Está vendo que de novo eu enxerguei os blocos inteiros? Sujeito, verbo, complemento. Agora, se eu quiser, eu vou adentrar esses blocos para enxergar quem é um núcleo e ver os acessórios que ficam dentro dos blocos. Dentro do bloco do sujeito, o núcleo é relações. Já sei, aliás, aqui temos 2, as relações de produções e as forças, né? Núcleo do sujeito e forças também é o segundo núcleo do sujeito, temos aí um sujeito composto. Ora, identificado o sujeito composto, eu posso ver para cada núcleo quais são os acessórios que eles têm. Esse as, artigo sempre, gente, é adjunto nominal. Vai aparecer sempre junto ao nome núcleo, adjunto adnominal. Muito bem. Agora apareceu de produção. Eita. De produção é termo preposicionado. E quando é termo preposicionado, tem aquela confusão chata entre adjunto nominal e complemento nominal, não é? Pois é. Nesse caso aí, relações, de fato, é uma referência à natureza abstrata e a gente vai ficar na dúvida. Mas procure se lembrar o seguinte. Complemento nominal aparece quando o substantivo abstrato é um substantivo abstrato que indica ação ou então sentimento, tá? Então você vai pensar em complemento nominal quando for ação ou sentimento. E aí eu te pergunto, essa palavra relações aí é uma ação ou um sentimento? Não, não é uma ação, exatamente uma ação, um sentimento. Isso quer dizer então que no contexto esse de produção é meramente um adjunto adnominal. Tá? Se eu falasse relacionamento, aí vinha de fato da ação relacionar e tal, relacionar e tudo mais, mas relações no contexto
me coloque que é simplesmente de produção adjunta nominal. Da mesma forma, lá do outro lado, o as que aparece, que é artigo, sempre está junto do nome núcleo, é adjunta nominal. São forças quaisquer? Não são forças produtivas. Produtivas, então, é adjunto adnominal. E agora, de novo, eita, expressão preposicionada do capitalismo. E agora? É adjunta nominal ou complemento nominal? Vamos lá, o nome núcleo é forças. É uma referência abstrata? É. Mas é um sentimento ou ação? Não. Então, nesse caso, eu não vou pensar em complemento nominal. É adjunto adnominal, está simplesmente junto ao nome núcleo. Beleza? Vamos lá para o objeto agora? Ficaram coisas dentro do objeto. Veja que você tem uma enumeração, né, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Essa vírgula depois de liberdade não é para acessório, é simplesmente para marcar uma enumeração. Tranquilo. Mas quando eu entro lá no objeto direto, quem é que manda lá? A realização. É o núcleo do objeto direto. Artigo sempre adjunto nominal. Sempre fica junto o nome núcleo, sempre adjunto nominal. E agora, eita, expressão preposicionada de novo, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Agora, eu preciso saber então, já que é termo preposicionado associado a um nome, pode ser complemento ou adjunta nominal. O nome núcleo, nesse caso, é realização, que é um substantivo abstrato. Então, ainda estou na dúvida. Vou falar com a preposição. É a preposição de. Ainda estou na dúvida. E veja, realização é o substantivo abstrato da ação realizar. É o nome da ação realizar. Então, agora eu vou precisar verificar. No contexto aí, quando eu falo realização da liberdade, da igualdade e da fraternidade, é a liberdade que está realizando alguma coisa? Ou a liberdade seria realizada? É a igualdade que está realizando alguma coisa ou a igualdade seria realizada? No contexto, gente, estamos falando aí no caso, justamente da questão da realização da liberdade, se a gente conseguiria alcançar essa liberdade, se a gente conseguiria fazer essa liberdade acontecer, fazer essa igualdade acontecer. Portanto, não é a liberdade que está agindo, e sim ela está sofrendo a ação, ela está sendo realizada, está sendo construída, está sendo alcançada. Portanto, já que tem natureza paciente, esses termos são complementos nominais. E em sendo enumeração, gente, em enumeração, os termos de enumeração sempre exercem a mesma função sintática. Tudo, então, complemento nominal. Beleza? Galera, pronto, passou. Oi, tranquilo, amigo, olha para mim. Acabou, tá? Acabou, você pode descansar agora. Gente, eu resolvi, de fato, gravar esse vídeo bônus, não é para deixar ninguém apavorado. Eu sei que algumas pessoas que não têm tanta intimidade com a análise sintática ficaram apavoradas, mas o que eu quero dizer é que fizemos essas análises todas apenas por exercitação. Na hora da prova, o examinador não vai pedir que você analise tudo. Ele vai pedir apenas um termo, expressão ou, quando muito, um trambolho inteiro, que você trocaria por um isso e verificaria a função do pronome para saber a função do trambolho inteiro, tá? Então, essa exercitação minuciosa que a gente fez foi só para a gente, de fato, levar para a prática os conceitos que a gente viu. Mas eu já devo adiantar, a maioria dos órgãos examinadores não pedem questões em que você precisa, de fato, fazer a distinção exata entre o complemento nominal e a adjunta nominal, a não ser a banca FGV. Essa, de fato, pede com frequência. As outras fazem perguntas eventuais acerca disso. Na maioria das vezes, os examinadores querem que o candidato tenha uma percepção estrutural um pouco mais ampla. Saber dizer quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o complemento e os acessórios que eventualmente quebram a frase, predicativos soltos, aposto, vocativo e adjunta adverbial. Por quê? Porque esses acessórios soltos frequentemente são associados à pontuação. Então, normalmente o interesse das bancas é que você saiba dizer quem é o sujeito, o verbo e o tipo de complemento que esse verbo pede, e também verificar os acessórios, adjunta adverbiais, aposto, predicativo solto e vocativo. Beleza? Eu espero que, de fato, ao final, se você quiser, reveja esse vídeo quantas vezes você quiser, para você se acostumar, se você perceber que a banca vai pedir uma coisa muito minuciosa, se for a FGV, por exemplo, convém, de fato, você voltar lá na aula de adjunto e complemento nominal para entender bem a distinção, porque eles vão perguntar para você. Agora, se forem bancas mais tranquilas, revise os vídeos apenas para você firmar direitinho e ficar seguro nessa forma de analisar de maneira sistemática. Primeiro o verbo, depois o sujeito, depois o complemento.
Passou disso, é acessório. Aí você busca adjunto adverbial, aposto, predicativo solto ou então eventualmente um vocativo. Ou seja, a ideia é você pensar de maneira sistemática para você não se perder no momento da prova. Beleza? No mais, ficamos por cá. Devo dizer que foi um prazer miserável ministrar esses vídeos aí para você, né? Ministrar essas aulas mediante esses vídeos e espero que eu tenha de fato contribuído para que você fique um pouco mais seguro nessa história de análise. Insisto, se você ficou assustado com as análises que a gente fez neste último vídeo, lembre-se de que na sua prova você não vai precisar fazer isso tudo. Fizemos apenas por exercitação, mas a maioria das vezes o examinador vai perguntar apenas coisas um pouco mais amplas e abertas, não coisas tão específicas como a gente viu aqui no exercício. Fizemos apenas pelo prazer do exercício mesmo. Prazer do exercício, professor, eu estou sofrendo aqui. Não, mas é simplesmente para que você visse como a gente faz se for necessário. Mas acredito que no seu caso talvez não seja necessário ir tão longe assim. A todo modo, ficamos por aqui. Devo dizer que foi um prazer inenarrável e espero sinceramente ter ajudado nessa sua caminhada aí na luta contra a análise sintática. Ficamos por cá, mas eu vejo você também nos nossos cursos que vão aparecer por aí. Me acompanhe nas redes sociais, está aí o meu Instagram, me acompanhe lá na rede social que por lá eu sempre vou divulgar os nossos novos cursos que vão aparecer. Beijo, beijo, até a próxima!